Igor, ainda falando, da trama golpista, ontem o STF, então, retomou o julgamento do Núcleo 4 e o Supremo, inclusive, decidiu reabrir a investigação contra Valdemar Costa Neto. Por quais crimes, então, Valdemar será investigado? Por organização criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ele chegou, Soraya, a ser indiciado pela Polícia Federal, mas ele não fez parte da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Se ele não foi denunciado pela PGR, então não tinha por que ser julgado no plenário da primeira turma. Só que ontem, durante a análise da situação do Carlos Moretson, que é o presidente do Instituto Voto Legal, o ministro Alexandre de Moraes colocou ali à mesa a reabertura da investigação, da denúncia, aliás, contra Valdemar Costa Neto. E ele foi acompanhado pela maioria do plenário. O que aconteceu é que, de acordo com as investigações da Polícia Federal, o Valdemar Costa Neto foi um dos responsáveis por correr atrás do Instituto Voto Legal para fazer uma análise paralela, não oficial, sobre as urnas eletrônicas. Então, na visão da PF, Valdemar Costa Neto contribuiu com toda aquela situação bastante conflituosa a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas. Então, na visão de Alexandre de Moraes, se o presidente do Instituto foi condenado a 7 anos, foi investigado, denunciado e condenado, então Valdemar Costa Neto também deve ser investigado e denunciado. E ele foi acompanhado pela maioria dos ministros da primeira turma. Então agora Valdemar Costa Neto se complica um pouco com a justiça, porque ele pode ser eventualmente condenado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por organização criminosa. Voltamos ao estúdio. Tá certo, então, Igor, obrigada mais uma vez pelas suas informações. Vamos trazer todos esses aspectos aqui para análise dos nossos comentaristas. Dávila, vou perguntar para você desta vez, puxando agora por essa última parte que o Igor trouxe. Qual o peso do STF, então, ter reaberto essa investigação? O que isso pode mudar, Qual que pode ser a imagem que vai ficar para Valdemar Costa Neto, uma figura importante, inclusive, para o PL, Soraya, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, porque, na verdade, se o presidente do partido do PL fez estudos para justificar se a urna eletrônica era válida ou não, se havia fraude ou não, achar que isso é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é esticar demais a corda. Nós precisamos voltar a ter normalidade jurídica, ponderar as coisas de acordo com a atuação de cada um. Porque senão, como dizia o próprio ex-ministro Malan, até o passado é incerto. Você julga uma questão, reabre a questão, depois reabre novamente. Esta insegurança jurídica que perpetua no Brasil atrapalha tudo. Cumprimento da justiça, negócios, cumprimento de contratos. Agora, voltando aqui a uma outra questão importante, esses embargos em relação à questão do presidente Bolsonaro, nós vamos ter aí provavelmente em torno de 50 dias para que a pena comece a ser cumprida. E esta é uma janela importante para o PL e o presidente Bolsonaro acertarem os palanques regionais, ou seja, candidaturas, não só para o Senado e governo estadual, como também para a presidência da República. A pior coisa que poderia acontecer é ele começar a cumprir pena e continuar este vácuo sobre a decisão do futuro dos candidatos de direita. Vilela, queria te ouvir também nessas questões e lembrando que a questão da divulgação já ou a publicação do acórdão indica que o processo vai continuar célere como tem sido até agora, caracterizado esse processo da trama golpista, ou seja, as pessoas devem ser presas até pelo menos o final do ano. Exatamente, Nonato. Desde o princípio, há uma indicação muito clara por parte
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que existia realmente o norte de que as condenações fossem todas efetivadas ainda esse ano, para que o cumprimento da pena ocorresse ainda esse ano, ou começasse a acontecer ainda esse ano, e é o que tudo indica. Agora teremos prazo para embargos e muito provavelmente após a decisão referente aos embargos, nós já poderemos ter o cumprimento da pena, então uma chance bastante significativa de que ela ocorra ainda esse ano. Esse caso que tem tido ainda, além dessa condenação do presidente Jair Bolsonaro, que é a figura de maior destaque, mas de outros nomes aí envolvidos, tem tido esse fatiamento, e o fato novo que foi trazido agora à baila é justamente essa situação onde o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, passará a ser novamente investigado, até no sentido de fazer com que uma ponta que acabou ficando solta, ela possa eventualmente ser analisada por parte do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que houve a condenação do presidente do Instituto, que foi contratado por Costa Neto, mas Costa Neto não foi nem denunciado. Então, é algo que agora será reaberto, pelo menos com relação a ele, será reaberto essa investigação junto ao Supremo Tribunal Federal.